Daí, rapaziada e meninas, tudo bom com vocês? Tudo bom, né? Estamos de volta aí, eu tô gravando aqui direto do norte do estado do Paraná, né? Eu não consegui gravar a live, então eu tô regravando e vai ficar disponível nas plataformas de sempre. Quando vocês assistirem aí, eu gostaria que vocês, gostaria não, desejo que vocês estejam bem na medida do possível. Também convido para assistir as nossas aulas ao vivo. Compreendo também que é maçante assistir as aulas em vídeo e até mesmo as lives, e percebo então o desânimo aí, principalmente em assistir as lives, né? Compreensível nesse momento que nós estamos aí, tá? Mas mesmo assim reforço o convite aí para nos reunirmos aí na quinta-feira, de 7h30, 1 hora apenas, né? Então seja bem-vindo à aula de Organização do Espaço Mundial, beleza? Pessoal, na última questão, né, a última aula, nós vimos que o mundo pode ser regionalizado culturalmente, analisando as raízes de cada cultura, tá? Então, aquela parte a gente não deixa, mas ela fica entre parênteses ali, porque alguns conceitos vocês vão ver que se repetem aí, para a gente então regionalizar, aqui, né, no caso, regionalização da América Latina, certo? Só, aquela história toda da América Latina, a história em si, que dos colonizadores, né, os períodos, aquilo tudo lá que a gente vê na escola. Aqui então, se você tem alguma dúvida, vá num site aí básico de informação para você lembrar, tá? Para ficar mais contextualizado essas questões geográficas, historicamente, né? Contextualizar historicamente, então para você compreender melhor, porque aqui o espaço é curto para eu ficar divagando sobre processos históricos, tá? Beleza? Então fica esse adendo aí. Então vamos lá olhar para o primeiro slide, que é a capa da aula. Está escrito assim: regionalização da América Latina. Então aí a gente já tem um primeiro nome, América Latina. Então aqui nós vamos lidar com a América que fala línguas que procedem do latim, o português e o espanhol principalmente, e principalmente também, claro, o modelo de colonização. E o que foi acontecendo de diferenciações aí nesses modelos de colonização que fez surgir ao longo aí praticamente 500 anos as regiões latino-americanas, que está dentro então de uma região maior continental que é a América Latina, certo? Pessoal, então nesse primeiro slide aí, que é a capa da aula, tem um desenho, né, uma figura bastante famosa de um cartunista, desenhista, escritor uruguaio, que é a Terra Invertida, certo? Que mostra então a América do Sul invertida, e o lema nesse momento, já que é a década de 40, é contra o imperialismo americano, né, estadunidense, que fazia com que o mundo nesse momento estivesse muito ligado a ele, por meio principalmente também da cultura norte-americana, tá? Então aí há uma contracorrente do Garcia Torres, que nos deu então essa figura emblemática que mostra principalmente as questões culturais, principalmente tentando sair da América Latina e na modernidade ali tentando mostrar, e de fato aconteceu, uma realidade cultural, né, principalmente os dados pictóricos, folclóricos, mas também uma questão de resistência. Então fica essa figura aí para significar então a América Latina, apesar que aí só tem a América do Sul, tá? Então, olhando então para esse conjunto enorme, né, essa região enorme América Latina, nós percebemos então algumas características homogêneas, por isso uma região, certo? Essas características homogêneas, elas muitas vezes têm as suas diferenciações, então nós temos outras regiões dentro da América Latina, beleza? Vamos então adentrar então a aula. Olha lá para o slide 2, certo? O slide 2, eu trouxe algumas definições aí, né? Nós já tínhamos visto na aula passada, que fala da palavra cultura. Cultura, basicamente, até no vocabulário vulgo, no vocabulário popular, a gente sabe que uma cultura de arroz, uma cultura de trigo, uma cultura de milho, precisa daquilo ali sendo trabalhado durante anos, né? A terra sendo trabalhada ali. E é essa ideia que a palavra cultura nos dá em relação à humanidade, ao ecúmeno, digamos,
que aqueles costumes, aquelas maneiras de agir, aquelas maneiras de se pensar, aquelas maneiras de cultuar os deuses, por exemplo, é passado de geração em geração, né? Primeiramente oralmente, depois pela escrita, chegando até os dias de hoje, tá? Então, cultura é um termo abrangente para muitas coisas, né? A cultura hoje, né? Pensando nos dias de hoje, a cultura do funk, a cultura, por exemplo, sertaneja, a cultura gaúcha, a cultura... Então, abarca várias coisas que não têm a ver com a palavra civilização, tá? Uma cultura pode ter, claro, a cultura tem a cultura, né, de fato, mas ela pode não ser uma civilização, tá? A civilização compreende questões de transformação da natureza que nos dá, então, um meio, principalmente no caso dos antigos, uma paisagem, no mínimo, organizada. Organizada até mesmo racionalmente, que nós vamos ver aqui alguns casos, mas que faz com que aquela sociedade se desenvolva mais rapidamente, na produção de alimento, na produção, por exemplo, da informação, a escrita, né? E assim vai, tá? Então, ali tem a palavra cultura e embaixo tem a tal da geografia geral, tá? Gente, a geografia geral, ela vem, principalmente quando a gente pega um livro ali do ensino médio, tá escrito assim, ó, geografia geral e do Brasil. A geografia geral, ela lida com temas gerais globais, tá? Normalmente é a primeira parte de quase todo livro de ensino médio, menos o primeiro ano, tá? Essa geografia geral vai lidar com processos que podem ser delimitados, claro, delimitados, então são regiões, mas também comparados. Eu vou dar um exemplo aí Claro, eu vou passar ali, tá, gente, na figura 3, né, para a gente ver então do que eu estou falando. Ó, a primeira maneira de regionalização que aparece nos livros didáticos de 8º e 9º ano é a questão da natureza, certo? Essa questão natural, ali nos primeiros capítulos, vai nos dar então, a questão aí eu coloquei no slide 3, a vegetação, tá? Eu coloquei a vegetação aí também para explicar um pouco da geografia geral. Repare ali, né, na faixa amarela nos Estados Unidos e Canadá, repare lá. E na faixa amarela ali no Uruguai e na Argentina, pegando um trisquinho do Rio Grande do Sul, nós temos ali as pradarias, aqui chamadas de campos, né, mas a gente pode dizer que são paisagens homogêneas, onde há uma vegetação mais arbustiva, rasteira, né, os campos, tá? Essas duas regiões aí delimitando os campos temperados da América do Sul e os campos temperados da América do Norte, chegando até o Canadá, tiveram basicamente uma evolução parecida. São meios parecidos, certo? Campos. Ali houve uma cultura range, né, dos Estados Unidos, Canadá, mas uma cultura agrária baseada na pecuária extensiva no norte dos Estados Unidos, os búfalos, e aqui no sul também, né, na Argentina, Uruguai e sul do Rio Grande do Sul, tá? A questão do gado. Eu estou dizendo isso porque meios separados que são parecidos podem, não é um determinismo isso, mas ajuda você chegar na intuição para, de certa maneira, pensar. Tá? Pensar geograficamente, pensar com a lógica geográfica. Então, basicamente, as pradarias do norte, do Canadá e Estados Unidos evoluíram basicamente parecido com as nossas pradarias aqui, na América do Sul, né? Então, a geografia geral lidar com essa questão da comparação para intuir, certo? E dar uma resposta aí, no mínimo, lógica, beleza? Certo? Para não ter aquela questão enciclopédica, tá, gente? Ó, vamos lá para o slide. Eu vou comentar aí o slide 3, estou esquecendo aqui, mas vocês estão vendo que, claro, é óbvio, né? A América, ela se estende latitudinalmente de norte a sul, então há vários tipos de paisagem não vista em outros continentes, né? A Europa é mais homogênea no sentido longitudinal, né? Mas aí vocês estão vendo que a América engloba desde geleiras lá no extremo norte até campos temperados e montanhas com vegetação mais ou menos, claro, vegetação de montanha e a floresta amazônica. Então é um meio muito diverso que nos ajuda a entender basicamente aí porque há
regiões diferentes dentro da América Latina, tá? Então, a natureza é uma base essencial de qualquer regionalização, porque a natureza, ela nos dá os modos de agir, os modos de pensar, né? Isso mais no passado, mas essas coisas do passado permanecem até os dias de hoje. Mais ainda num continente jovem como é o Novo Mundo, né? 500 anos praticamente, então muita coisa permanece do passado para nós aí, tá? Esse mapa aí, ele mostra então a virtualidade, não existe mais floresta, né, desse jeito aí, mas lá no slide, por exemplo, eu vou fazer um pulo aqui, tá, gente? Como eu não tenho a dinâmica com vocês, então quando eu dou aula, eu tenho a dinâmica, então eu não me engano. Aqui eu vou corrigir esse erro, então vai lá para o slide 5, vai lá para o slide 5, certo? No slide 5, vocês estão vendo aí o Alexander, né, von Humboldt, né? Ele, ali no século XIX, ele era um naturalista, né? Ele basicamente lançou as bases da geografia, claro, vocês sabem disso, e de várias outras ciências naturais. Então ele era um naturalista, certo? O Humboldt, então, ele foi um dos primeiros europeus, na verdade o primeiro a escalar algumas montanhas. No slide aí está mostrando o vulcão Chimborazo, né? Chimborazo. Então ele foi um dos primeiros a trazer, claro, o olhar europeu, né, na maioria das vezes, mas sobre a natureza, sistematizando então a vegetação e muitas vezes, no caso, também o meio de vida ali dos indígenas, como eles utilizavam a natureza, certo? Então nós temos então aí o começo da ciência geográfica, das ciências naturais, com o Humboldt, né, inclusive a corrente do Humboldt em uma homenagem a ele, né? E a gente tem então uma cartografia, claro, da América Latina, na vegetação, feita por esse alemão que nos deu a ideia de Naturgemälde. Claro, não vou pronunciar certo esse alemão aí, né? Mas o molde ali dá até para traduzir para o nosso português molde, né? Então molde relaciona-se então com o quadro da natureza. Então ele disse e sistematizou pela primeira vez que a natureza há relações sistêmicas entre elementos naturais e vivos, né, bióticos, e outros elementos naturais não bióticos, né, como no caso que vocês estão vendo aí nesses croquis mais famosos, que ele mostra os estratos vegetativos do Monte Chimborazo, né, e da Cordilheira dos Andes. Se você olhar bem de perto lá, vocês vão perceber que há usos dos homens, né, os nativos ali utilizavam de uma maneira bem racional já a natureza, tá? Produzindo alimentos, certo? Pessoal, eu estou dizendo isso porque no slide 4, voltando lá para o slide 4, a gente vai ver ali vários povos, né, com culturas diversas sobre a América Latina, e isso olhando para o passado. Muitos povos aí, eles foram dizimados, é claro, existem bolsões dentro praticamente de todos esses países, né, dessas populações, mas a gente pode dizer então que os nativos na América, principalmente aqui na América Portuguesa, foram dizimados, tá? Vocês estão vendo aí que são várias etnias, normalmente classificadas. Primeiramente, a língua, né, nos dá as classificações primeiras aí, e a cultura. Vocês estão vendo que são várias culturas. Ali nas culturas pré-colombianas, já coloquei áreas homogêneas, né, no mapa que está mais generalizado ali, que tem Tupi-Guarani, Terra do Fogo. Tá? Eu fiz um esquema aí para entender melhor. Claro, a gente tem que lembrar que cada cultura dessa, no passado, eles não tinham os meios técnicos para transformar a natureza da maneira hoje, óbvio isso, né? Então aí nós temos uma formação de um gênero de vida, onde os nativos aí se acostumaram a utilizar a natureza e com esse processo, né, milenar aí, eles conseguiam tirar da natureza a sobrevivência. Então é um meio ótimo, digamos assim, quebrado pela colonização hispânica e portuguesa, tá? Eu deixo esse mapa aí para vocês para pensar o seguinte: cada espaço vai ter grupos diversos indígenas que vai utilizar a natureza, de maneira diversa. Tá? Como a gente aqui não está na aula de antropologia, eu não sou professor de antropologia, quem tiver mais curiosidade, a história dos índios é bastante interessante, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, dê uma olhada aí em um site básico para se informar. Tá? Pessoal, então a gente olha para esse mapa aí, número 4, né, do slide 4, e já percebe que há uma cultura aí. Essas culturas, lá no slide 6, pula lá para o slide 6, certo? Vai lá.
Ó, no slide 6 vocês estão vendo ali um slide laranja, né, para não se perder aí, sociedades agrícolas complexas. Olha, gente, na aula passada eu já tinha definido ali, delimitado, áreas do mundo onde existiam sociedades estatizadas já, com classes sociais, não marxistas, né, a gente está falando 1000 anos antes de Cristo, mas com classes sociais, com vários, claro, várias, vou chamar a palavra aqui, várias funções dentro daquela sociedade, desde o chefe sacerdote até os escribas, passando por uma burocracia estatal, tá? Então, o Estado. Mas eu gostaria que vocês relembrassem que também eu defini ali algumas sociedades complexas, com agricultura complexa, que foge daquela questão primitiva, tá? Quando a gente olha então para aquele mapa do mundo, vou primeiro falar desse slide aqui. Os Andes, né, ou melhor, a América Latina, a gente regionalizando agora, ela tem então, milenarmente, né, quase 2000 anos antes de Cristo, as sociedades complexas, de agricultura complexa. Vai lá para o slide 7, tá? Vai ficar pulando assim, tá, gente? Vamos lá para o slide 7 que vocês vão entender melhor. Vocês estão vendo aí o mapa do mundo. Correto? Esse mapa do mundo é aquele que eu já tinha passado para vocês. Aí eu vou dar um zoom no slide 8, por exemplo. O slide 8 está mostrando ali as civilizações, que é diferente de cultura. Então, definindo aqui, essas civilizações aí, elas foram definidas, né, taxonomicamente, né, o nome delas, de acordo com, por exemplo, na antropologia, né, faz isso, de acordo com o instrumental, as técnicas, a cerâmica, os modos da arte, da escrita. Então aí vocês estão vendo que, apesar de existir ali no mapinha menor astecas, maias e andes, a gente consegue perceber que essas culturas aí tinham outra diferenciação dentro desses territórios aí, certo? Então aí fica então as civilizações Maia, Azteca e Inca, que diferente dos nossos indígenas, eles produziram uma civilização diferente, né? Essa civilização, vai lá para o slide 6, está mais ou menos ali sendo descrita, né? Uma civilização, então ela domina melhor a natureza. Então ela consegue muitas vezes a reprodução social ser maior, então se expandir, por exemplo, né? Depois há o perecimento, mas ela se expande e por meio da transformação da natureza produz mais alimentos, gere melhor aquele território. Então toda essa questão que nos afasta da natureza, tá? Nesse slide aí está mostrando, leloei para vocês aí, sociedades agrícolas complexas, tá? Ó, assim comunidades de Huánuco fica lá nos Andes, no Equador, tá? São tribos não, né? Nativos das regiões mais elevadas da Cordilheira dos Andes, tá? Nos Andes centrais, centralizavam-se num amplo vale situado a 2.000 metros, certo? Mas possuíam terras em meio quente e úmido, campos para agricultura temperada a 3.400 metros e pastagens herbosas na puna. Puna é como se fosse um campo, tá, gente? Com grama, tá? Acima de 4.000 metros. Então é aquela vegetação rarefeita. Só aí vocês estão percebendo que a gente pode dizer que aí já tem um uso racional da natureza, não a racionalidade ocidental, mas ali observando eles começam a usar e plantar coisas nos lugares certos, de acordo com as temperaturas, né? E assim, os maias, né, no caso, os astecas, eles tinham muitas técnicas já geométricas, até matemáticas, né, para irrigar esses campos, aquedutos. Tá? Então, a gente tem essa questão que é interessante e persiste até os dias de hoje, porque o meio ambiente ali não mudou, correto? Continua sendo muito alto e continua sendo muito difícil a agricultura ali. Tá? Continuando aí no slide 6, está escrito assim, ó, na segunda parte, embaixo. Os indígenas dos vales andinos da época pré-colonial conheciam o espaço de cada comunidade. O território da comunidade se dispunha em forma de areolas, ora em faixas e de acordo com o terraceamento, ou então em setores afastados um dos outros, mas estabelecidos em meios diferentes que oferecem possibilidades de produções complementares. Aí é só um quadro geral para a gente entender que a natureza está sendo bem utilizada aí, né? Até mesmo racionalmente. Só quando a gente olha então lá para o slide 9, agora vai lá para o slide 9, vai ficar bagunçado assim, mas vocês vão entender melhor, tá? Vai lá para o slide 9, vou dar uma acalmada, né? Tô acelerado, tomei muito café, hein? Ó, 9, beleza? Lá no slide 9, tá em rosa,
bem forte, acorda, né? Tá em rosa ali, tá escrito Los Pume. Los Pume é uma comunidade nativa do Equador, tá? Da Venezuela, desculpe. Los Pumes, esses povos aí, né, que usam o conuco ali, é um tipo de agricultura que usa extratos, verdadeiramente não, basicamente aí, né? Observando, por exemplo, a sombra das plantas, né? Então a gente sabe que algumas plantas não precisam de tanto sol, então eles obedeciam a essa questão dos estratos, e aí vocês têm uma plantação em estratos, né? As bananeiras ali, eu creio eu que seja bananeiras, e grãos ali na frente. Tá? Uma visão mais conhecida é a cidade de Machu Picchu, abandonada na invasão espanhola. Ela ficou intacta, né? Poucas cidades ficaram intactas, além lá da Península de Yucatán, no México, dos astecas. Aí no caso, ela ficou intacta porque ela estava lá em cima, né? Afastada de um lugar de difícil acesso. Os espanhóis não chegaram, a selva cobriu, e depois, ali na década, parece que foi década de 30, tá, gente? Deu uma pesquisada aí. Os arqueólogos ou os mateiros acharam então a cidade basicamente inteira, tá? A gente pode ver então em Machu Picchu que há uma engenharia até mesmo, tá? E em cima vocês estão vendo o terraceamento, que é bastante icônico nas aulas de geografia quando fala da América. Então sempre, né? Sempre que eu falo é sempre mesmo. Vai aparecer uma foto dessa num livro didático mostrando as escadas e como que era feita então a agricultura ali nos Andes. E até hoje é feita dessa maneira, tá? Ó, quando vocês... Então isso daí é uma visão geral de uma geografia do passado, que permanece mais ou menos nos dias de hoje, tá? Ó, vamos lá para o slide 10. Pessoal, ó, então essa primeira parte, natural, né, é só um esboço do que pode ser entendido na América Latina do ponto de vista natural. Em aula, sabe o que vocês podem fazer? Quando chega essa parte natural da América, que é a primeira parte do livro, tá? Do 8º ano, vocês podem pegar um mapa em branco da América e regionalizar mesmo ali no quadro, fazer mais ou menos o mapa da América no quadro, dar esses papéis com a América em branco para os alunos e regionalizar naturalmente, com a natureza aí. Aqui é a Amazônia, aqui é a Patagônia, aqui, por exemplo, os campos temperados do sul. Certo? Lá em cima não, no norte, a planície do rio Mississippi, as montanhas rochosas, o permafrost no Canadá. Então é interessante você mostrar, e também, de fato, você não precisa seguir a regionalização que está só ali no livro. Você pode fazer a sua regionalização, desde que essa seja, claro, oficial, está nos currículos, né? Mas que possa ser mais agradável para se entender, tá? Dividir em partes utilizando a natureza. É um exercício simples, tá? Ó, então basicamente, né, saindo dessa parte, claro, natural, a gente então vai ver aí o slide 10. Pessoal, o slide 10, então eu trouxe algumas definições que eu não vou destrinchar todas nessa aula, certo? Porque a gente vai vendo isso, claro, quando a gente for se aprofundando mais na regionalização da América Latina. Mas vocês estão vendo aí duas palavras importantes agora. Primeiro, né, há uma definição aí, as cores quentes estão mostrando a América Latina, algumas características da América Latina e mesmo regiões dentro da América Latina, tá? E embaixo vocês estão vendo em cor mais fria ali, em azul, a questão da América Anglo-Saxônica. Hoje eu não vou lidar com a América Anglo-Saxônica, senão fica confuso e mistura os conteúdos. Então a gente vai abarcar hoje a América Latina e está escrito assim, ó, o Barroco. Aqui eu vou destrinchar melhor, mas basicamente o que se diz da América Latina nos livros de geografia e história é o processo de colonização diferenciado. Claro, diferenciado, diferente, comparado com as regiões temperadas e subtropicais do norte. Né? Subtropicais não teve escravismo nos Estados Unidos, mas as colônias temperadas, onde houve populações sendo trazidas em famílias inteiras para formar ali uma comunidade, um futuro país, quem sabe, né? Então, ó, basicamente a gente pode pensar assim, a América Latina foi o contrário, as pessoas que vinham para cá, na maioria das vezes começaram os homens a chegar degredados, né? Pessoas com pequenos leves crimes chegavam aqui e era o caldo primeiro ali da colonização da América Latina. Então teve a escravidão, teve a exploração dos recursos naturais, minerais que seja. Então a gente teve uma primeira história ligada principalmente à exploração.
feita pelas metrópoles. Isso é uma questão histórica, se informe melhor para você entender aqui e fazer uma contextualização. Pessoal, o que Darcy Ribeiro chama de colonização, ou melhor, a colonização barroca da América Latina, a gente tem que lembrar aqui, no século XVI, 16, né? Houve então a reforma claro, não a reforma da Igreja Católica, mas alguns reformistas, como Lutero e Calvino, modificaram a liturgia e a maneira de viver o cristianismo na Europa. Alguns países eles não se tornaram, ou melhor, eles não foram impactados pelas reformas. Então, esses países como Espanha e, no caso, Portugal, obedeciam mais à lei da Igreja, Roma, tá? Então, o barroco, lembrando até mesmo aquelas aulas de planejamento urbano, o barroco na literatura também foi uma contracorrente ao reformismo dos protestantes. Mas o barroco também é uma maneira de pensar. Quando a gente olha para a América Latina, basicamente houve a cristianização, a catequização dos nativos aí. Tá? Num primeiro momento era um pensamento salvacionista, né? A gente vai chegar aqui com as citações, certo? Num primeiro momento também, até mesmo se olhou com bons olhos para aquelas criaturas que viviam peladas e penduradas nas árvores, certo? Mas esse primeiro momento passou e a gente sabe no que deu, correto? Então pense. Deus foi importante na colonização da América Latina e nos dá inclusive a América Latina ligada à Igreja Católica de tradição latina, certo? Com todas as suas questões estéticas, questões religiosas, questões ligadas a Deus, certo? Então é importante pensar isso. Certo? Então vai lá para o slide 11 que a gente vai definir aí, eu vou definir aí para vocês algumas coisas só para vocês fazerem uma ligação aí. Tem duas citações, eu vou me ater principalmente na América Latina, está escrito em amarelo lá. Os modelos de colonização, América Latina, K, que ele está falando do Darcy Ribeiro, K, o Brasil, América Latina, lá, que é o slide de baixo, Estados Unidos e Canadá. K, o barroco das gentes ibéricas mestiçadas que se mesclavam com índios, não lhes reconhecendo direitos que não fosse o de se multiplicarem em mais braços, postos a seu serviço. O apartheid dos nórdicos opunha ao assimilacionismo dos caldeadores. Tá? Caldeadores é como se mistura, né? Mestiçagem, certo? Aí, gente, a gente tem um princípio interessante, até ligado a Portugal e Espanha, que lá houve muitas não, né, mas invasões do norte dos povos brancos, invasões do sul dos povos não tão brancos assim. Então ali, como é uma península e um ponto de lançamento de navios para circular ali o mar Mediterrâneo, até mesmo ir para a Europa, então é uma questão mais cosmopolita do ponto de vista da eugenia, tá? Gente, a palavra eugenia agora me escapou, mas do ponto de vista da mescla de raças, né? E não os países puritanos, que eram mais puros racialmente. Então Portugal tinha essa, não tradição, mas é uma coisa natural ali, que o problema não era a mistura em si, o problema era o herege. O problema era, claro, eles ficaram no jogo dos judeus e sarracenos, então o problema era esses inimigos aí, tá? Os hereges do passado, judeus e sarracenos, mas os hereges do presente deles aí no período barroco eram os reformistas, tá? Então, a preocupação com esses hereges nos deu então uma sociedade portuguesa, principalmente a macharada que chegava aqui, não tão puritanos, atolando seus pés na carne, né, e proliferando aí seus rebentos, seus filhos, que muitas das vezes não eram reconhecidos. Tá? Então, um primeiro problema nosso aqui foi a multiplicação de pessoas sem pai, certo? Digamos assim, renegados pela raça branca. Tá? Então o barroco tem essa característica, apesar de tudo, ainda houve o assimilacionismo, certo? Para a gente entender melhor essa questão do barroco, vai estar ali no slide 12 a questão do salvacionismo, tá? Leloei para vocês novamente aí, tá escrito assim: o europeu que, forçando a tradição bíblica, fizera ao Deus dos hebreus, o rei dos homens, agora tinha de incluir aquela indianidade pagã na humanidade do passado, entre os filhos de Eva expulsos do paraíso, e do futuro, entre a redenção eterna. Só interessante é que
essa ideologia, né, toda a ocupação de espaço carrega uma gene, né, uma semente da ideologia do seu colonizador. Nesse momento, a religião, com todo o contexto da reforma, nos traz então a salvação dos povos que aí estavam. Essa salvação, por exemplo, fez produzir um dos primeiros conhecimentos endógenos aqui, por exemplo, né? Os colégios jesuítas, aqui é só um exemplo, tá? Os colégios jesuítas, por exemplo, né, a formação de padres, começou a ter curso de teologia especulativa. Por quê? Mas, gente, se a palavra, ou melhor, Adão e Eva existiu, como que essas pessoas estão aqui nuas, vivendo sem contato, sem saber da palavra? Qual é o papel dessas pessoas indígenas na obra, né, no destino do mundo segundo Deus? Por que elas estão aqui? Então isso foi interessante também, tá? Mas deixando essa parte da produção desse conhecimento teológico, especulativo, a gente pode dizer que os portugueses, né, primeiro houve a matança, muitas vezes na espada mesmo, né? Mas também a matança por meio lá das doenças que a gente comenta bastante na história, tá? Essa assimilação que o salvacionismo nos dá faz com que haja a reprodução de seres, né, os índios aí, com os portugueses, mas também um conjunto, né, um monte de gente sendo catequizada, certo? No caso, pelos franciscanos e pelos jesuítas, certo? Então, quando Portugal percebeu que já no século XIX, tá, que os jesuítas estavam basicamente produzindo ali um país celeste, né, a cidade de Deus na América, então meio que rivalizando o poder da coroa, então os jesuítas foram expulsos do continente americano. Mas o processo civilizador que os jesuítas trouxeram foi importante, por exemplo, né, para a língua portuguesa, para os grandes territórios aqui da América ter a mesma língua, certo? Grandes conjuntos de países que falam a mesma língua. Isso não acontece no mundo todo, né? Só nos países que foram colonizados depois, tá? Sem dialeto, inclusive. Então, os jesuítas, essa questão foi importante. Salvacionismo. Importante e, claro, destruidor, certo? Pessoal, ó, pensando isso, então, como a gente não fala muito do Brasil, já que a gente tem geografia do Brasil, então a gente esquece um pouco essa questão dos jesuítas no Brasil, como que funcionava, tá? Então, mas era geral essa questão da salvação. Ó, vai lá para o slide 13. Só no slide 13 está escrito assim, ó, modelo de colonização da América Hispânica. Gente, aqui no Brasil a gente tem aquele velho modelo freiriano, não, é Gilberto Freire. Não o outro lá, o Gilberto Freire, antropólogo, historiador, tá? O Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, definiu as bases claro, né? Basicamente não, tá, gente? Perdão. As bases do quê? Do Brasil. Os portugueses, os negros e os indígenas. Gente, é um catatal assim, mas eu recomendo essa leitura aí inteira, inclusive, porque você consegue entender a brasilidade, você consegue entender muita coisa. Críticas ao Darcy Ribeiro sobre, principalmente, o seu romantismo ali existem, mas é um livro clássico e deve ser lido inteiro, né? Beleza? Eu tô falando isso porque a fazenda brasileira era o quê? O moinho lá no Nordeste, depois ali, quase no finalzinho da escravidão, o café, principalmente no Sudeste. Né? Na Espanha, melhor, né? Nos nas regiões colonizadas pela Espanha, houve uma melhor assimilação do indígena. Claro, não foi uma assimilação prazerosa para o indígena, né? Mas houve uma assimilação melhor. Ali eu coloquei no modelo de colonização hispânico os repartimentos, que é uma questão mais da fidalguia, exploração do ouro e da prata, que aconteceu, claro, em Potosí, ali na Venezuela, tá, gente? Ou Colômbia, esqueci agora, vocês dão uma olhadinha aí pra mim, tá? Em Potosí, por exemplo, bastante ouro foi retirado, prata da Argentina, ou até mesmo lá do México, o ouro. Então, houve basicamente fidalgos chegando, mexicanos espanhóis e mandando naqueles territórios ali, tá? Os repartimentos evoluíram para encomendas.
Só as encomendas já era uma coisa mais sustentável, tá? Sustentável até do ponto de vista humano, porque havia um intermediador entre o espanhol, né, e do outro lado o indígena ou nativo ali da América Hispânica, certo? Então havia uma comunicação, muitas vezes as encomendas também usavam o trabalho compulsivo, então você era obrigado a trabalhar, mas você tinha um pagamento ali, né, que supria suas necessidades para a sobrevivência, certo? Então, as encomendas, mas também teve um processo parecido na América Hispânica, né? América Latina e América Hispânica, uma regionalização macro aí. As haciendas, a gente pode chamar até de a grande fazenda, a grande plantação, as estâncias, né? As estâncias se comportaram como as fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste, que é o quê? É um microcosmo ali, então, há uma micro sociedade que é autossustentável, se produz, por exemplo, alimentos de primeira ordem, né? Alimentos consumidos ali, se produz, por exemplo, coisas que faziam com que houvesse a vida na fazenda, sem necessitar muitas vezes da parte externa do mundo, tá? Mas com o passar do tempo as fazendas começaram a se comunicar, né, transporte no caso aí, e elas tiveram uma divisão ali do trabalho, então havia transporte de tipos de alimento, então foi interessante isso, e a fazenda basicamente ela se tornou também algo importante para a estruturação da região América Latina, tá? As haciendas. Só o problema da fazenda é o que a gente vê no escravismo, tá? Que a fazenda ela concentra o poder em uma pessoa. Então, esse fazendeiro, estancieiro, né? Ele é uma autoridade máxima que possui as pessoas e faz com que essas pessoas sejam controladas por ele, fazendo com que essas pessoas aí tornem-se escravos, por exemplo. Então é um mundo conflituoso, onde não há possibilidade de uma evolução social sob o jugo do escravizador. Então é problemático, tá? Inclusive nos dá então, se aqui a escravidão nos traz problema, também na América Latina, Hispânica, claro, nós somos América Latina, mas na América Hispânica também trouxe problemas, certo? O empobrecimento daquela massa escravizada de indígenas, tá? A encomenda, já disse para vocês, a encomenda era um pouco menos pior, tá? Porque ainda havia uma inter-relação aí, tá? De um representante do mundo nativo e um representante do mundo branco, que se comunicavam e basicamente havia um melhor entrosamento, tá? Claro que também não é entrosamento prazeroso, beleza? E do outro lado, os povos pastoris, que aconteceu ali na Argentina, aconteceu no Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste brasileiro, no Rio Grande do Sul também. Os povos pastoris, primeiro, eles estão dispersos dentro do espaço. Essa dispersão é por causa da criação do gado. Claro, essa dispersão nos dá também uma especialização feita pelo estancieiro. Claro, o estancieiro não precisava fazer muita coisa, mas os capatazes e as pessoas ali, os homens, faziam muitas coisas. E claro, né, gente, ao contrário do escravo, os povos dos pastoris, né, eles têm a capacidade aí de ser mais ou menos bom ou ruim o seu trabalho. Vou explicar isso melhor, né? Ficou confuso. Há possibilidade, por exemplo, de um gaúcho subir, claro que não a questão grana, mas subir em importância social dentro da fazenda, tá? Da fazenda de produção de bovinos. No mesmo caso, a fazenda lá na América Espanhola, tá? Claro, criação de boi ali na Argentina. Por quê? É necessário a pessoa ter o dom, ter o domínio, ter, por exemplo, aprendizado para mexer com boi, que não é uma coisa fácil. Então não há uma massa de escravos, certo? Uma massa de escravos homogeneamente fazendo um trabalho repetitivo. E sim, uma massa de trabalhadores, capatazes, né? A gente conhece como capatazes, os gaúchos, trabalhando de uma maneira especializada que faz com que eles sejam diferentes. E há uma ascensão, muitas vezes até social, tá? Então tem essa diferença. Falando então, como que a América pode ter tido gêneros de vida diferentes, fizeram com que houvesse costumes diferentes, tá? Pessoal, vamos lá para o slide 14, vai lá para o slide 14, certo? O slide 14 nos traz então como que essas sociedades, pode ser os povos pastoris, né, os mineradores, ou até mesmo lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui,
a grande fazenda, né, a plantation, como que a organização do trabalho ali. A mineração tem um termo bastante famoso, né? Se você entrar aí na internet, a primeira coisa que vai acontecer é a tal da mita, que foi mais ou menos uma adaptação da cultura andina e da cultura dos nativos ali, que era